nós estamos querendo mudar o nome do programa. E aí eu quero a sua sugestão. O que a gente compreendeu aqui? Junto com a diretoria da rádio, lógico, nós estudamos a situação e verificamos o seguinte, que o programa, no perfil que está, ele não está direcionado à mulher, e sim ao público em geral, sem discriminação de gênero, né? Então, e é esse realmente o objetivo. O objetivo, assim, a ideia inicial era ser difusora mulher, porque era apresentado por uma mulher. Antes de mim era a Valesca Migoto. Depois eu herdei o programa já com esse nome e ficou sendo, assim, super legal. Porém, nós verificamos a necessidade, lógico, a gente vai aprimorando tudo, como tudo nessa vida, né? Então, a gente aprimorando a ideia, mas de acordo com o perfil do programa agora, né, com a apresentadora. Então, nós decidimos mudar o nome para alargar todos esses assuntos, para não ser realmente assim, ficou-se com a ideia de que eram assuntos direcionados a mulheres. Quando na verdade não era porque é apresentado por uma mulher. Mas para a gente acabar com essa confusão, então a gente decidiu mudar o nome do programa. E então eu quero a sua sugestão, porque a sua sugestão é que vai assim fechar com a gente, né? E o nosso público, é lógico, os nossos ouvintes, eles têm sempre razão, tá bom? Então, essa é a nossa primeira conversa do texto de capa, hein? E numa segunda conversa, o que eu trago para vocês? Eu trago a situação da sucessão. O que é sucessão? É quando a pessoa falece e deixa herdeiros, tá? Isso a gente já está conversando sobre a área jurídica. Quando a pessoa falece e deixa herdeiros, havia sempre uma discussão com relação à companheira, ou seja, aquelas pessoas que não eram casadas no papel, que a gente chama casadas civilmente, né? Mas viviam em união estável. Sabe aquela história que a avó já falava, juntado de boa fé, casado é, né? Então, foi assim que o Supremo Tribunal Federal entendeu a questão e equiparou para todos os fins a esposa à companheira, o esposo ao companheiro. E como é que ficou agora? Aí eu trouxe uma notícia jurídica referente a um caso concreto que foi julgado essa semana, essa notícia é quentinha, tá? Pelo Superior Tribunal de Justiça. Então tá aqui, olha, a quarta turma equipara o regime sucessório entre cônjuges e companheiros. E por unanimidade de votos, a quarta turma do Superior Tribunal de Justiça reconheceu a simetria, que é uma palavra diferente, né? Que é simetria, gente? Só para deixar bonito. É igualdade entre os regimes sucessórios da união estável e do casamento. E o colegiado, ou seja, a turma julgadora, né, formada pelos ministros, que não foi um ministro só que decidiu, foram vários, aplicou ao caso o entendimento que já havia sido exarado lá pelo Supremo Tribunal Federal, que declarou a inconstitucionalidade da diferenciação entre os dois regimes. Então, o regime sucessório tanto faz para companheiros como para casados, tem que ser o mesmo, ou seja, tem que haver uma simetria, uma igualdade entre os dois. O caso envolveu uma ação de anulação de adoção, movida por irmãos e sobrinho de um adotante, já falecido, sob o fundamento de que o procedimento não atendeu às exigências legais. A sentença declarou a ilegitimidade ativa dos autores, uma vez que, na ordem sucessória, a companheira seria parte legítima para propor a demanda. E aí, o Tribunal de Justiça, no entanto, veio a reformar essa decisão e o acordo invocou a aplicação de um artigo lá do Código Civil que estabelece que a companheira ou o companheiro participam da sucessão em concorrência com outros parentes da sucessão,
tanto ascendentes como colaterais até o quarto grau. O que são ascendentes? Pai e mãe. Colaterais até o quarto grau. Irmãos, tá? Sobrinhos, primos, e aí fora. Então, a colateral quer dizer do lado, tá? Ascendente, pai e mãe, descendente, filhos. Então, no Superior Tribunal de Justiça, o relator, ministro Luiz Felipe Salomão, entendeu que após a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o rito da repercussão geral, que é uma questão agora, vamos dizer assim, o Supremo decide dessa forma, todo mundo tem que decidir da mesma forma, que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1790 do Código Civil, não há mais espaço no ordenamento jurídico brasileiro para a diferenciação entre os dois regimes sucessórios. Então, o que eles colocaram, né? O Superior Tribunal de Justiça bateu o martelo, em igualdade com o que já entende o Supremo Tribunal Federal, de que não há diferenciação entre os dois regimes sucessórios, tanto para a esposa quanto para a companheira ou esposo e companheiro. Então, olha só o que disse o ministro. O companheiro passa a ocupar, na ordem de sucessão legítima, idêntica posição do cônjuge, ou seja, do esposo e da esposa. Quer isso dizer que a partir de agora concorrerá com os descendentes a depender do regime de bens adotado para a união. Lógico. Então, tanto faz a esposa como a companheira, dependendo do regime de bens, que já é uma outra matéria que a gente vai estudar essa semana, dependendo do regime de bens, vai concorrer, ou seja, vai ter igualdade na sucessão com os descendentes, que são os filhos, tá? Então, a companheira vai ter igualdade com os filhos, dependendo do regime de bens. Vai concorrer com os ascendentes, com os pais, independentemente do regime, ou seja, pode até ser separação de bens, mas vai concorrer em igualdade com os pais do falecido. E na falta de descendentes, né, ou ascendentes, receberá a herança sozinho, excluindo os colaterais até o quarto grau, irmãos, tios, sobrinhos, primos, tios avós e sobrinhos netos. Essa é a sucessão até o quarto grau. Antes, com eles concorrentes. Então, o companheiro concorria com os sucessores colaterais do falecido, quando a esposa não, entenderam? Então, é uma coisa muito estranha. E, por exemplo, se falecia, o cônjuge falecia, o companheiro falecia, e não tinha nem pai nem mãe, não tinha filhos, aí não ficava tudo para a companheira. Quando, se fosse esposa, ficaria tudo para ela. Então, agora não. Agora acabou com essa história e igualou todos os direitos, tá? Então, o colegiado acabou reformando o acórdão, né, do Tribunal de Justiça para declarar a ilegitimidade ativa dos autores da ação por ser a companheira a parte interessada na defesa da herança. E, lógico, o número do processo não foi divulgado em questão aí de segredo judicial, porque todos os processos que correm em segredo em família, correm em segredo, a gente chama segredo de família, tá? Então, todos os processos de família, guarda, pensão, divórcio, separação, tudo que envolve a família, corre em segredo de justiça, tá bom? Então, por conta disso, a gente não tem aqui o número do acórdão, mas é uma matéria muito interessante e está saindo do forno, eu trouxe imediatamente para dividir com vocês, tá bom? E olha, quero convidá-los mais uma vez a participar do nosso projeto Amor de Verdade. O que diz esse projeto? Vamos lá. Esse projeto é assim: pessoas que não estejam vinculadas afetivamente a ninguém, que estejam desimpedidas, pode se inscrever no e-mail. O e-mail é amordeverdade123 em numeral @hotmail.com. Então, amordeverdade123 @hotmail.com. Os inscritos vão poder depois participar de um evento onde todos que lá estão desimpedidos e procurando alguém. Olha que legal, entendeu?
Então, e eu tô sentindo o seguinte, tem muita mulher se inscrevendo, mas poucos homens. Ó, Então, venham homens, venham participar, porque olha, as mulheres que estão se inscrevendo são mulheres legais, de boa fé, né, que querem um relacionamento sério, que vão te respeitar, porque a gente sabe que tem muita mulher sacana por aí, como também tem muito homem. Mas os homens eu sempre vejo reclamar que não encontram alguém que possam confiar, né, que possam estar realmente querendo dividir o seu espaço com uma mulher legal e não encontram. Então, agora é a oportunidade, tá bom? Só se inscrever no e-mail amordeverdade123@hotmail.com. E aí, quem estiver inscrito vai participar de um evento que a gente ainda vai marcar a data para poder estar se conhecendo. A gente não vai fazer ponte entre as pessoas, então não tem essa coisa assim de expor a pessoa na rádio, o perfil da... Nada disso. Esse e-mail, as informações são sigilosas. O que você vai colocar lá? O seu nome, a sua profissão, a cidade onde você mora e a sua idade é importante. E depois você coloca lá o perfil mais ou menos de uma pessoa que te interessa nesse momento, tá? Eu quero uma mulher assim, assim assado, quero uma mulher com mais de 30 anos, menos, mais de 40, que não tenha filhos ou que tenha disponibilidade para viajar, né? Então, bastante coisa assim pra gente poder ir formatando esse projeto para poder dar certo, tá bom? E o que a gente quer é fazer todo mundo feliz. Olha, um beijo no coração e até amanhã com o nosso novo texto de capa, que já vamos aguardar, vai ser sobre regime de bens dos companheiros e daqueles que se casam. O que é regime de bens e quais são os regimes de bens nos casamentos e quando é união estável também.